Oi, meu nome é Pedro Oi, meu nome é Laís. e nós somos o Ortop Academy, esse podcast que vem trazer para vocês muita saúde, informação e também vários convidados da área da saúde e também de outras áreas relacionadas para incrementar, né, um pouco na nossa vida aí e trazer mais saúde, mais bem-estar, né? Hoje nosso convidado é um convidado muito especial, é um convidado muito importante para nós, um grande amigo, e a gente tem o prazer de receber o Pedro. É um amigo meu da infância, lá de São José do Rio Pardo, e que a vida, nos seus meandros, fez com que nos encontrássemos novamente, depois já de médicos formados, né, para realizarmos a residência de ortopedia, e aqui estamos juntos aí, e vamos continuar por um tempo, espero eu. Pedro, conte para nós um pouco da sua formação, com que você trabalha hoje, o que você está fazendo. Bom, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que a galera tá vendo. Sim, qualquer hora, madrugada. Bom, meu nome é Pedro, né? Eu sou natural de São José do Rio Pardo. Hoje em dia, eu trabalho como ortopedista, né? Eu sou médico ortopedista. Sim. E eu fiz minha formação inicialmente na PUC, lá em Campinas. E eu quis prestar cirurgia geral. A faculdade inteira eu pensei que eu ia ser cirurgião geral, porque eu sempre quis fazer cirurgia cardíaca, na verdade. Sim. A área cirúrgica básica, assim, puxa a gente no começo, né? É impressionante. É interessante, né? A gente fica impressionado. Uhum. E... Mas cardíaco não é tão básico assim, né? Não é tão básico. E é bem diferente da ortopedia. Mas aí o ano que eu formei, mudou o acesso, né? Aí antes você tinha que ter o pré-requisito de cirurgia geral. E no ano que eu formei, mudou isso, começou a ser acesso direto. E aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei, e agora, né? Eu vou fazer cirurgia geral, que eu me preparei, 6 anos para fazer. Com a cabeça focada naquilo. Né? Aquela coisa de currículo, de fazer liga, de fazer atividade extracurricular. Sim. Ou eu vou direto para cardíaca, né? E aí eu prestei as duas coisas. E aí eu acabei passando nas duas coisas. Sim. Foi bom e ruim, né? Foi bom porque você fica feliz de passar, mas foi ruim porque eu não sabia o que fazer. É uma boa escolha, né? Uma boa dúvida. Aí fui fazer cardíaca. Você tinha passado bem aqui em Ribeirão Preto, né? Em cirurgia geral você passou em primeiro, eu acho. Não, eu passei aqui em Ribeirão, mas eu não passei em primeiro. Mas eu andei bem, de uma forma geral, nas provas, assim. Você tinha ficado muito bem colocado, eu lembro. Eu fui bem, eu não lembro certinho, pra ser bem sincero, assim, mas eu fui bem nas provas, mas eu acabei optando por fazer cardíaca. Sim. Aí eu fui fazer cardíaca direto. Lá em Campinas. Eu fiz em Campinas, depois eu transferi pra Paulista, pra Unifesp. E aí eu fui vendo como é o mundo da cardíaca, e aí eu fui desanimando um pouco, mudei de rota, depois eu saí da residência, prestei de novo cardíaca, porque eu achei que o problema não era a especialidade, era o local que eu estava fazendo. E aí, na verdade, eu descobri que na verdade, eu acho que para minha vida não seria a melhor opção. Sim. E aí eu decidi mudar, eu sempre gostei de área cirúrgica, né? Eu gosto de operar. Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, o que eu vou fazer? Aquela veiazinha que não sai, né? A veia cirúrgica. Aí falei, cara, tem que escolher alguma coisa que eu gosto, que é legal, mas que opera. Porque pra mim, a figura do médico sempre tem aquela parte da cirurgia associada, né? A gente sabe que isso não é assim, mas na minha cabeça era assim. Sim. E aí eu decidi, conversei com bastante gente, conversei com bastante ortopedista e tal. Tem sei, né? Tem um caso, né? Tem uma referência em casa, né? Meu pai é ortop. E aí eu decidi prestar ortop. E aí, eu tive uma surpresa boa que foi a gente se encontrar na segunda fase, que até então a gente nem sabia, né? Eu não sabia que você estava prestando. Não, a gente não sabia que um outro estava prestando ortopedia naquele mesmo ano. E porque eu já contei no nosso primeiro podcast as voltas que eu dei, né? Sim. E o Pedro deu umas voltas também. Putz, E aí a gente encontrou ali já tínhamos passado a primeira fase, né? Que é a mais difícil, acredito eu. E aí encontramos na segunda fase, que é a prova prática, no meio das estações lá, né? A gente tava fazendo as estações de prova prática no meio do HC que mundo lá. pequeno. Nossa, demais. Legal. E aí a gente se encontrou lá. E aí, você acha que essa sua decisão veio muito do seu pai ou foi algo Cara, mais acho que lido, não. Assim? Porque seu irmão também, né? Mas ele não seguiu meu irmão a área. também não tem nada a ver com cirurgia. Acho que não, meu pai é bem de boa, assim. Ele nunca influenciou na escolha. Mas, você acaba considerando pela rotina, por ver as coisas que o médico faz e tal. Então,
Foi uma escolha consciente, eu acho. Assim, Que não, bom. eu não me arrependo. Sim. Acho que foi uma boa escolha, uma boa mudada de caminho, assim. Apesar da galera zoar um pouco a gente, Sim. ninguém sabe nada de ortópio. Exatamente. É bom, é muito bom. Não tem como botar a inteligência artificial, a gente fica É. zoando aí. Isso é bom, já. Bota no inventário um robô muito bom, que faz um gesso com os 3 apoios ali Não, bonitinho. Não vai ter rola. como. Pô, não tem jeito. E aí você veio pra Ribeirão, de Malicuia? Pô, aí vim pra Ribeirão, né? 2020, né? No final, então, no final das começou a contas foi pandemia. massa que ele passou em primeiro, eu passei em segundo na prova ainda. É Teve essa... Ah, ainda- sim. É verdade. É. Tem lá a fotinha no Instagram. foi massa Que pra bom, caramba. que bom. Aí eu vim pra cá e, pô, aí chegou a pandemia, foi aquela loucura no Foi tenso. começo, né? Que a gente não sabia como ia ser, mas... Foi um mês de residência regular, no R1, né? Que já não é aquela beleza, né? excelente, depois um mês já- fantástico na nossa vida, foi muito bom. Sim. E aí depois foi embora, né? A gente vai acostumando e... Aí eu terminei e, pô, fiz um caminho um pouco diferente de novo, né? Eu sou um errante na medicina. Aí. Não. A galera geralmente faz um R4, que chama direto, né? Faz o fellow, né? Que ele comentou no... Até o Pedrão comentou no primeiro episódio. Aham. Uhum. Mas eu decidi não fazer, eu quis começar a trabalhar lá. Então, voltei pra minha cidade e comecei a trabalhar como ortopedista geral lá, né? Mexendo bastante com trauma, algumas coisas Por eletivas. que assim, Pedro? Por que não fazer? É, Porque eu tava cansado, cara. Eu fiz... fisicamente, sim, mentalmente. Mentalmente também um pouco, porque a residência cobra um pouquinho da gente, né? Sim, Aham. com certeza. Aí eu acabei emendando com 6 anos direto, né? Depois dos 6 da faculdade, fiz Uhum. 12 anos, tipo, de direto, né? Contando a cardíaca mais a ortópio. Uhum. Aí falei, pô, agora eu preciso trabalhar um pouquinho, fazer um pé de meia e tal. Uhum. E aí eu decidi ir trabalhar. Sentiu os ares riopardenses, né? Tá. Tive que voltar um pouco para as origens. Tá. Aí trabalhei um tempo, né? Um ano e meio. Mas voltei agora de novo no meio do ano passado para fazer o R4, que é o fellow, né? Que a gente chama o R4, o apelido. E aí decidi fazer joelho e trauma por afinidade mesmo, porque eu gosto bastante de cirurgia de joelho e gosto também de trauma, gosto muito de trauma, sempre gostei. Uhum. E agora eu atualmente tô fazendo o fellow, né? A subespecialidade de cirurgia do joelho e trauma aqui em Ribeirão. E você acha que esse 1 ano de trabalho foi importante para essa decisão do fellow ou já era quase que determinado dentro de você? Que seria joelho? Difícil pergunta, assim. Porque o trauma é tão amplo, né? Eu acho que o fellow, ele só agrega na sua vida, sabe? Então, se você tiver condição de fazer, todo mundo que puder de parar um tempinho para fazer, deve fazer. Porque você vai só melhorar. Você não tem como ter nenhum prejuízo. Claro que você fica um tempo sem trabalhar, muda um pouco a sua rotina, né? Não monetiza, né? Que exatamente. O de vocês é... O nosso não tem bolsa, não tem nada, você não ganha nada. Mas você ganha técnica, ganha conhecimento, ganha bagagem. Então, eu acho que agrega pra gente como especialista e também tem experiências pessoais que ajudam na vida de uma forma geral. Então, eu vejo como um ponto positivo, assim, recomendo pra galera ir fazer. Beleza. Bom, e Acho que vamos partir para alguns quadros aí já, de perguntas? Sim. Então, beleza. Então o primeiro quadro, a gente tem basicamente 3 quadros, 3 quadrinhos. E o primeiro, ele já é um pé na porta, assim. que é o quadro Tem que ter coragem. Que é uma pergunta meio difícil de responder, tem gente que dá uma ensaboada, mas a maioria das pessoas responde. Hora de enrolar um pouquinho. Exato. Tem que ter uma veinha de político também. Certo. Aí, mas você pode responder também com a verdade nua e crua, se você quiser. Então, você está realizando uma subespecialidade ortopédica, né? Certo. No centro de excelência, você está trabalhando, perdão, eu até não estou entendendo minha letra aqui, cara. A letra de médico aqui. A gente... Padrão, tá seguindo o padrão. Bom, aí, mesmo já tendo, assim, trabalhado, desenvolvido como médico antes, tudo, né? E... A gente queria saber, assim, se... Aqui, Ursinha, você tá entendendo isso aqui? Não. Sempre teve a letra difícil. Pô, mas essa daqui, eu comi a palavra aqui, ó. Que é isso Vamos na aqui? modernidade um pouquinho. A gente queria saber que você acha dessa chuva de pós-graduação em medicina. Esses cursos de finais de semana. Isso. Pô, Era isso que eu escrevi aqui, ó. Em hebraico. Você tá realizando essa sub de joelho, né, lá no HC, tudo. E é uma sub de excelência. A gente sabe que é uma coisa, assim, grandiosa, até se a gente for comparar com outras
cursos de pós-graduação e tudo mais, vamos dizer assim. Até é uma coisa muito boa, muito grande e tal. Um centro muito bom. E a gente vê aparecerem muitos cursos, pós-graduações, cursos de finais de semana, que tentam meio que compensar, às vezes, uma falta de uma bagagem que o médico sabe. A gente sabe que a graduação só dá um basicão, né? E o que você acha disso aí? Você acha que, sim, realizar uma residência, depois uma sub em um centro especial muito bom, assim, igual você está fazendo, e você parar e olhar para esse outro lado, essas pós, essas faculdades mais novas, que lança curso toda hora, o que você acha disso no cenário da medicina geral, assim, não só na ortopedia? Pode, se você quiser direcionar para ortopedia, tudo bem, mas na medicina geral também, se você puder responder. É polêmica, né? Bem polêmica. Essa pergunta aí, mas eu tenho muito claro o que eu acho certo e o que eu acho errado, assim. Então, eu acho que depende, né, para ser justo, mas via de regra, eu acho que não tem nada que substitui o caminho tradicional, assim, da formação clássica, de você fazer a faculdade, que é difícil, mas não te prepara 100% para a vida. Aí você escolhe a sua especialidade e faz uma residência, e aí a sua residência vai subdividir no que é necessário ou não. Então, eu acho que algumas coisas, as pós-graduações são boas. Existem alguns tipos de curso que eu acho que é legal, que vale a pena, mas eu acho muito difícil qualquer pós-graduação substituir uma residência médica, porque ela não substitui carga horária, ela não substitui o aprendizado em serviço, ela não substitui a sua vivência clínica ali, a sua vivência prática que a residência te dá. Então, se eu fosse classificar como certo ou errado, eu classificaria como errado o que acontece, que a gente vê, né? E a gente vê na prática que, a via de regra, a maioria dos profissionais que fazem pós não são de excelência como são a galera que faz residência, a formação tradicional. Sim. Claro que existem exceções, né? Tudo na vida, mas eu sou mais a favor da formação tradicional. E para outros casos, assim, para cursos, coisas mais simples, coisas pontuais, às vezes um assunto específico ou técnicas mais novas, realmente, às vezes, eu vejo com bons olhos as pós, né? Porque o conhecimento vai mudando, ele vai se renovando, ele vai aumentando, e ninguém pode sempre parar para fazer residência toda hora, fazer uma formação mais longa toda hora. Então, eu acho que é uma balança, assim, né? É uma pergunta difícil, mas eu sou mais para formação tradicional do que para pós. Eu acho que hoje em dia... E talvez a vivência também, né? A vivência clínica mesmo. Sim. É um mercado, né? É um mercado, a gente pode... eu acho que tenta suprir não uma falta de vagas, mas eu acho que está cada vez mais com um número de médicos gerais, assim, maior, né? E não tem vaga para residência para todo mundo, mas isso não tira a vontade daquele cara que não passou na residência querer ser especialista. E aí algumas empresas, alguns institutos, né? Institutos que eles criam institutos que não são institutos. Começam a vender cursos de coisas que não são tão boas. Na Ortop eu não vejo muito, que eu acho uma coisa boa para nós, né? É difícil tem alguns temas que tem, né? Mas ortopedia, de uma forma geral, é muito difícil ter uma pós que seja equivalente, né? Então... Porque você tem que fazer um gessinho EAD não dá, né? Não tem como ser EAD, ortopedia. Você tem que estar ali com o paciente, né, e tal. E, como você disse, alguns cursos pontuais, assim, de pós-graduação, são válidos para quando você já tem uma formação, geralmente mais básica, boa, e já fez uma residência, às vezes, aí serve como uma sub da sub, vamos dizer assim. Exatamente, né? Fazendo. Temas pontuais, né, bem específicos, acho que ok. Mas como formação padrão, eu sou, assim, contrário, né, ao que acontece hoje em dia, assim. É difícil a gente ser contrário, né, assim, porque acaba entrando num... talvez abra a porta pro cancelamento, Sim, né? exato, é muito difícil ser contrário. Mas é verdade, porque acaba lidando com pessoas... cara, assim, eu acho que... Com saúde, não dá pra... E a gente tem... Encurtar o caminho, talvez. Eu vejo como uma forma de um caminho mais fácil, vai. Sim. Tá certo que há as dificuldades, né, inerentes. Pagar, às vezes a pessoa trabalha para pagar a pós. Não é bem barato também. Não é barato e tal. Pelo contrário. Se esforça, trabalha por fora porque precisa e tal. Mas ainda assim, eu acho que é mais fácil do que fazer a residência, né? A residência exige muito.
É fácil. Nem um pouco. Tem algumas pós que mas só fim de semana. Final de semana, né? Não tem critério, assim, de aprovação. Sim, e pelo critério, pela cirurgia mesmo, que é o que vocês trabalham, é mais difícil ainda ter algo só de final de semana. A gente demora pra caramba pra aprender a operar, imagina, só sem pegar operar. Só final de semana. É difícil. Sim, existem bons também, né? Sim. Bons, tem uns que são, vamos dizer assim, hands-on, que você consegue fazer participar mesmo, aprender, mão na massa, né? Sim. Esse daí acho que vale a pena. Eu imaginei mais uma diferença, tipo, pós versus resistência. Sim, isso. Mas, assim, as pós mais... Os aperfeiçoamentos vêm depois. Eu acho que isso é muito bom. Super válido, né? Super válido. Sim. A gente tem que estudar sempre, né? Acho que quem tá na área da saúde, todo mundo, né? Não adianta. Todo ano tem que fazer um negocinho pra estudar, né? Tem que estudar sempre, senão fica pra trás da turma. A ciência vai evoluir rápido, né? Bom, e o próximo quadro é o óbvio tem que ser dito. Né? É uma coisa bem óbvia, mas tem que ser dito para as pessoas por questão quase que de conscientização, assim. Que nem eu expliquei no episódio também da personal, a Karina, que veio aqui. É uma coisa que a gente precisa ouvir do especialista, vamos dizer assim, ou da pessoa que trabalha com aquilo. Porque é uma coisa que é uma verdade, a gente já sabe. Mas a gente não acredita na gente mesmo, entendeu? Então, se você falar, eu vou acreditar em mim mesmo. É tipo isso, é o óbvio. Mas você tem que falar, entendeu? Senão a pessoa não acredita. Não vai, né? E aí, bom, por que você acha, ou porque você sabe, que esse hábito de... Voltando agora um pouquinho para o lado da esportiva, do atleta, o amador, o profissional. Mas aqui no caso mais do amador. Você acha que o atleta de final de semana, ele apresenta alguma dificuldade, às vezes, algumas lesões de joelho? Esse hábito do esporte final de semana tem alguns malefícios? Você vê alguns malefícios para o joelho em si ou para o músculo esquelético da pessoa? O que você acha desse hábito que muitos brasileiros aí praticam, né? Eu acho essa pergunta também um pouquinho difícil, mas, assim, eu acho que é melhor você ser o atleta do final de semana do que ser 100% sedentário. Mas se você me perguntar se eu acho uma coisa boa ser o atleta de final de semana, eu acho que não, que é o que a gente concorda, né? Eu acho que o atleta de final de semana, ele não entra na periodicidade que é necessária para o seu corpo responder e se adaptar legal à atividade física. Por que eu acho isso, né? Porque você aumenta muito o volume e a intensidade do esforço que os seus sistemas fazem. E aí entra o joelho, entre as outras articulações, entra a nossa capacidade cardiovascular. Então, se você é um atleta de final de semana que faz uma atividade, assim, monitorizada, com acompanhamento, de repente, eu só tenho sábado e domingo para ir na academia, o personal me ajuda, acho ótimo, acho legal. Mas não é o que a gente está falando, né? A regra é aquela galera que geralmente tem uma vida não muito regrada, tá acima do peso, faz consumo ali de uma dieta irregular, e aí vai jogar uma bola no final de semana, e aí fica, 3 horas jogando bola sem parar, para comer carne, tomar cerveja, e aí volta a jogar à tarde. É ruim. Não é ruim, né? Que é o comum, né? Sim, então, eu acho que o fato de você aumentar muito o volume e a intensidade da atividade sobrecarrega o nosso sistema, tanto o músculo esquelético quanto o cardiovascular, e aí aparecem as lesões, né? As lesões de diferentes tipos, diferentes mecanismos de trauma e que a gente está acostumado a tratar. Então, eu acho ruim você ser um atleta de final de semana, mas acho pior você ser 100% sedentário. Sim. Tem algumas lesões, né, famosas, uma delas é o rompimento do Aquiles, né? O tendão de Aquiles. A gente pode considerar uma lesão traumática, né, de qualquer forma. Que é muito comum, na epidemiologia mesmo da ortopedia, é isso, né? Aquele paciente mais acima do peso, vai jogar de vez em quando, dá aquele arranque, né? E estoura o tendão, né? Às vezes até que já tem um tendão não muito legal, né? Que já tá numa qualidade, entre aspas, assim, duvidosa, pela sua rotina, pelos seus hábitos de vida, e aí esforça demais. E tem esse tipo de lesão, assim, de esforço? Tem algumas lesões que o seu hábito, assim, sua rotina de vida é um fator de risco, assim, é um fator facilitador. Se você for tabagista, se você não faz, por exemplo, um treinamento adequado, um alongamento, um aquecimento antes,
você expõe mais algumas estruturas a risco. O tendão de Aquiles é uma delas. Esse aqui ali. O Luiz colocou uma imagem do tendão. Isso aí acontece muito em jogador de basquete também, né? Jogador de basquete tem muita lesão do tendão de Aquiles. E as nossas clássicas aí do joelho, que é lesão de LCA, lesão de menisco, por mecanismo de entorse, que a gente fala, assim, do joelho, né? Isso aí é muito comum. E tem um padrão, assim? Vocês percebem alguma coisa assim? Um padrão de esporte, um padrão de rotina que gere mais esse tipo de lesão? A gente vê, estatisticamente, né, alguma prevalência, assim, das lesões. Então, é claro que cada vez mais a gente tenta relacionar com a biomecânica do esporte, do exercício e daquele jogo em si, mas existe uma relação do tipo de atividade com o tipo de lesão. Isso existe. Por exemplo, é mais difícil um jogador de futebol ter lesões nas mãos, né? Mas eles têm muita lesão de joelho. E assim, a gente consegue fazer essa relação de lesões. Isso é possível. E chega a ser um tipo de trauma que pode... É uma pergunta de uma pessoa ignorante, assim. Não, imagina. Você está representando os leigos, exatamente. Né? É um tipo de... Os traumas de joelhos chegam a ser traumas sem ser do esporte, por exemplo. Queda... É comum? É comum. Até existe uma subdivisão hoje em dia de um mecanismo de trauma que chama ultra low energy, que é tipo energia muito baixa, né? Que são pessoas obesas que elas têm uma frouxidão ligamentar e muscular tão intensa que às vezes no ato de caminhar elas podem ter uma luxação do joelho. É um exemplo de lesão. Luxação, para a galera que escuta, que não é da área da saúde, às vezes parece como um termo meio bobo, que a gente usa... na verdade, o termo contusão. Mas luxação é quando uma articulação ela perde a congruência totalmente. Ela desencaixa de uma forma mais simples, assim, né? E isso, para aquela articulação, ela é muito prejudicial, é muito perigoso. E volta ou... Então, aí é que tá. Aí a gente precisa tratar, muitas vezes, até de forma cirúrgica, para voltar e para tentar reabilitar, ter uma vida normal. Mas uma luxação de joelho é uma lesão muito grave, e que acontece até em casos, assim, de uma pessoa não atleta, só por uma caminhada, tendo esse fator de risco aí, que é a obesidade. Então, acontece. Que era para acontecer só em um acidente de alta energia, exatamente. Né? Classicamente, as luxações de joelho são traumas de alta energia, que têm lesões associadas, e isso tem mudado, assim. A gente tem visto em pacientes, né, simplesmente obesos mesmo, caminhando, ou fazendo um esporte de baixa intensidade, tipo beach tênis. Já atendi uma paciente lá em São José, inclusive. Tava jogando beach tênis, ela teve uma hiperextensão, luxou o joelho, assim, lesou todos os ligamentos do joelho, né? A gente, inclusive, teve que fazer cirurgia e tudo. Por falar em alta energia, vamos aproveitar e entrar um pouquinho no trauma. Dentro do quadro do que o óbvio tem que ser dito, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a motocicleta e a alta energia. O pessoal fala que é o ganha-pão do ortopedista, mas a gente não gosta muito, não. Quando você tá de plantão até... os caras empinando. E realmente é tudo isso que... como a gente convive, a gente sabe que a quantidade é enorme, mas para quem tá por fora, acho que eles não entendem. É tudo isso. Chega... Na minha opinião, é tudo isso. É muita moto, é muita lesão, muita fratura. E, a moto, o para-choque é a sua perna, né? Seu joelho, às vezes, dependendo de como for o impacto do seu braço. Então, eu tinha vontade até de ter moto, a gente gosta quando é mais novo e tudo, mas hoje em dia eu não tenho vontade nenhuma de tanta lesão que a gente vê. E, às vezes, é um dia que você simplesmente deu azar, porque você estava certo, você estava andando devagar, mas você não consegue controlar o ambiente. E aí, alguma pessoa que não está na mesma prudência que você gera uma colisão, gera um impacto, e isso às vezes gera uma repercussão para o resto da sua vida. Então, a gente vai desde traumas simples, fraturas bobas, que você trata e fica perfeito, e a pessoa tem uma vida normal, até amputações traumáticas, óbito, coisas que talvez se estivesse num carro, não teria acontecido. Então, eu acho que a moto no Brasil, assim, é um fator facilitador, assim, de lesões, entre aspas. A gente entende a comodidade, que é prática, é mais barata. A economia, né? Mas,
Realmente, não é uma coisa que eu recomendaria pra alguém da minha família, assim, pra ficar de moto na rotina. Não vai nem tirar a carta, os filhos. Não tem como. Então. Pô, a gente fica preocupado, né, cara, com moto. Inclusive, vou contar uma curiosidade. Pode contar. Ele teve uma moto. Ele teve uma moto, sim. Tive uma moto. Foi criticado pela turma, cara. Né? Todo mundo ficava preocupado. Falava, mano, como é que pode? Ô, Luiz, põe a Kawasaki Ninja 400 aí pra gente. Era uma moto muito massa, né? Mas todo mundo ficava preocupado, cara. Falava, meu Deus, eu vou cara. Terminar de contar a curiosidade agora. Nossa. Enquanto ele tinha uma moto, ele me deu um Fusca azul, que ele não ligava o Fusca, abençoado. E aí eu ficava com o carro e a gente tinha um Fusca azul e a moto. Aí ele teve um pequeno, quase acidente. Exatamente. Ela era essa mesmo. E era R2, assim, mais ou menos. Era R1, R2. Aí o abençoado largou a moto em casa. E começava a sair com o meu carro, que era um carro normal, tudo bem, me deixou de Fusca. Então eu andava de Ribeirão com Fusca, que era uma vareta, que tudo com uma vareta resolvia o problema do Fusca. Aí eu falei, você vai vender a moto? Tinha que ser prático, né? Vamos vender a moto, vamos vender. Pô, essa foi uma decisão assertiva, cara, de vender a moto. Não, quase bati 2 vezes, falei, não, larga a mão, daqui a pouco os meus amigos estão me atendendo lá. Não, por falar nesses traumas, assim, teve o R3, né? Tivemos um trauma de tornozelo. Sim, verdade. Não chegou a ser joelho, mas o tornozelo... Tornozelinho no futebol. Estava lá. Essa semana fomos um trauma também, quase no jiu-jitsu, mas não chegou a ser um de joelho também. A gente vai entender. Aí, continuando no mundo dos esportes aí, a gente que acompanha aí seu Instagram e acompanha a sua vida profissional, a gente viu que você tratou já alguns atletas. Você mencionou essa moça do beach tennis. A gente considera todo mundo atleta, tá? É amador, mas é atleta. E vi também duas lesões de peitoral que você reconstruiu, né? Que é uma cirurgia difícil, uma cirurgia já complexa, né? E uma foi aguda e outra foi crônica. E os pacientes tiveram bons resultados, né? Voltaram à vida normal. Um é até atleta, halterofilista, né? E queria que você comentasse um pouco dessas formas de reabilitar atletas, que a pessoa às vezes faz academia e tem muito medo de arrebentar um tendão de peitoral, de bíceps, e comentar um pouco sobre essas técnicas, o que você acha? São boas? Você conseguiu realizar assim com uma expertise ali com o material que tinha, mesmo em São José? O que você achou dessas cirurgias aí? E também gostaria de te dar os parabéns. Ficaram boas. Valeu. Cara, eu adoro atender e tratar atleta, assim, porque eles têm uma determinação, assim, uma vontade de melhorar acima da média, né? Então, isso já é uma coisa que é boa, na minha opinião. E, pô, realmente, eu tive alguns pacientes, assim, atleta, tive lesão de peitoral, lesão de patelar, lesão de quadríceps, tive tendão calcâneo, que é o Aquiles, LCA. Então, assim, ao meu ver, são lesões com bom prognóstico, assim. E é claro que você tem que ponderar, ver o tipo da lesão, ver a rotina. Mas o exemplo do Gui é um exemplo muito bom, assim. Que ele é um cara, sensacional, acima da média. E ele teve uma recuperação muito boa. A gente fica até com medo que eles melhoram mais rápido, né? Que os pacientes, vou falar, normais, assim. E isso gera um receio com relação ao tipo de implante que você colocou, ao movimento, à fisioterapia. E também aproveitar para ressaltar que a fisioterapia, para a gente da Ortop, é muito importante. É fundamental. Né? Fundamental na reabilitação. E com relação a outra pergunta, com relação à técnica em si, eu acho que tem várias técnicas que são boas. Aí, se a gente começar a especificar as lesões, no caso do peitoral, eu fiz 5, né, no total, no último ano e meio, assim. Mas existe essa diferença do agudo para o crônico. Eu vi melhores resultados no agudo, com certeza. O que é um agudo, o que é um crônico? Assim? A gente divide, via de regra, ali para 4 a 6 semanas, considero agudo na lesão. Mas é um rompimento de peitoral. Tem tipos diferentes, tem classificações diferentes, mas a lesão do peitoral que a gente está falando é do tendão do músculo peitoral maior, que ele sai aqui do externo e da clavícula e vai até o úmero. Ele pode lesar em partes diferentes, no músculo, no tendão, na inserção do osso.
Então, o tipo da lesão e o tempo determinam o tipo do tratamento. E nos casos que eu fiz, assim, foi bom porque eles tinham a opção de escolher a forma, o material da cirurgia, o jeito de fazer. Porque a gente sabe, né, trabalhando no SUS em alguns lugares, existe uma disponibilidade de recurso muito diferente. Uma coisa é trabalhar no SUS aqui no HC em Ribeirão, outra coisa é trabalhar no SUS lá em São José. É muito diferente a qualidade dos implantes, o contexto em si. Então, eu não tive dificuldade de material, porque os pacientes podiam escolher. E isso eu acho que ajudou bastante na recuperação deles. Você acha que o material, ele é quase que determinante para o sucesso da cirurgia, sim? Eu penso assim, ó, eu não sei se é determinante, porque eu acho que se você não tem condições de fazer, não tem condição nenhuma de fazer com o material disponível, às vezes é melhor não fazer, né? Certo. Mas eu acho que dá uma diferença muito grande no resultado funcional, na dificuldade que você vai ter para operar e na reabilitação mesmo, na cirurgia. Quanto que você vai conseguir liberar os materiais modernos, a gente consegue liberar movimento mais rápido, né? Então a reabilitação é mais rápida, né? O que eu falo para as pessoas mais chegadas assim é que se eu tiver uma lesão ortopédica e precisar investir no material, eu vou investir, porque faz muita diferença você trabalhar com um material bom versus trabalhar com um material ruim, assim. E às vezes a gente vê, né, complicações até no intraoperatório, dentro da cirurgia, uma broca que não fura, um fio guia que não bate, um medidor que tá com uma medida diferente, um teste de prova ali que não bate com o implante. Isso é... Parafuso que não pega. Parafuso que não pega. Isso é comum, assim, chave que espana na cabeça do parafuso, assim, antes do que deveria, sem você ter feito nada, assim, demais. Isso é no ato cirúrgico, né? Com a pessoa ali, anestesia rolando. A cirurgia rolando e você ali tentando que se virar, mais ou menos dar um jeito para trabalhar com o que dá e tal. Sim. Não tô falando que é ruim os materiais, mas é assim... Mas existem qualidades, como tudo na vida, existem qualidades. Faz diferença, né? Faz diferença. Eu queria agora que você contasse pra gente um caso de cirúrgico mesmo, que foi um caso que te emocionou como humano mesmo, que você acha que naquele você aprendeu. 1, 2. Você fala assim de uma consequência ruim, assim, que me marcou, é isso? Um assim? caso que você não esperava, um caso... O primeiro que vem aí. Um caso que emocionou, assim? Um caso de emoção mesmo. Você viu que você sentiu que ajudou mesmo, assim, que ajudou a aquela pessoa, mas de uma forma até mais do que você gostaria. Assim. Eu vou falar uma coisa meio boba até, na real, mas que me marcou bastante. Quando a gente tá começando a operar, você tem mais medo, né? Você tem insegurança, você não tem um efeito de comparação tão grande. E aí você acaba escolhendo cirurgias mais simples para realizar, para performar, para tentar entregar um resultado legal. Sim. E conforme você vai operando mais, você vai ficando mais calejado, assim, entre aspas, você vai se emocionando menos, né, com os casos. E um caso que me marcou bastante é um caso de uma cirurgia de túnel do carpo, assim, que é uma cirurgia super simples. O pessoal da mão adora, né? O cirurgião de mão adora. Eu gosto. E, assim, tecnicamente, a gente pode falar que é fácil, né? Se você tiver o treinamento correto, for um caso normal. Souber fazer. Souber fazer. E que muda totalmente a qualidade de vida da pessoa, porque ela não consegue dormir, ela não consegue pegar os objetos, ela sente dor e formigamento o tempo inteiro, ela reclama de tudo. Então, a primeira cirurgia dessa que eu fiz, que teve um feedback positivo muito bom, que a pessoa chega pra você e fala, nossa, eu tô assim, em êxtase, você melhorou minha qualidade de vida, eu durmo melhor, eu tenho minha vida melhor, minha rotina é melhor por causa disso. A primeira vez que eu ouvi isso de um caso meu, que a gente fez fora da residência, que fez... você tomou a decisão de operar, você seguiu até resolver, foi uma das vezes que mais me emocionou, assim, mas... assim, apesar de ser um caso simples, marca a gente, né? Então, acho que se eu fosse dar um exemplo, assim, de bate-pronto, seria esse. E também, no caso de cirurgia complexa, primeira vez que você consegue fazer uma cirurgia que você considera mais difícil e tem um resultado legal, você fica feliz também, né? Porque é um desafio, de certa forma. E aí você ter um resultado positivo, não tem como falar que não mexe, né? Sim. E você, pra gente ir caminhando pro final, o que você vê do futuro da ortopedia? Que pra você... Eu vejo com bons olhos, assim, a ortopedia, de uma forma geral. Eu acho que é uma especialidade excelente para quem
para quem gosta de operar, principalmente, né? Uhum. Porque a gente tem uma demanda crescente, pelo menos é a minha opinião, assim, é o que me parece. A gente tem o envelhecimento de uma forma geral da população, e com isso a gente tem doenças degenerativas, a gente tem os traumas que não vão cair nunca. Uma coisa é o cara novo que cai de moto, outra coisa é a senhorinha que acorda de noite para ir no banheiro, cai e quebra o fêmur, né? Então, eu acho que a ortopedia, ela é gigante por isso, assim, ela é muito abrangente, ela tem espaço para subespecialidades, você não precisa gostar de tudo. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, a ortopedia. Você acha que ainda tem espaço no nosso SUS, assim, para... Eu acho que aí a gente entra numa discussão à parte, assim, um pouco fora da medicina. Eu acho que tem espaço, só que eu acho que a gente precisa melhorar o nosso contexto político mesmo. Sim. Porque eu vejo que o SUS, ele é muito lindo no papel, cara, mas a gente sofre na prática, né? Ah, sim. Não tem ninguém que tenha um nível social bom que quer depender do atendimento do SUS ou do recurso do SUS, né? E isso é um reflexo das políticas, das gestões anteriores que a gente teve. E eu tô falando de uma forma geral, assim, como governo, viés, como política, né? Sem viés ideológico. Eu acho que a maioria absoluta dos governos anteriores pecam na questão da saúde, assim. Mesmo às vezes tendo um médico como ministro, às vezes tendo um médico como um assistente técnico ou uma pessoa que não médica de outra área, mas eu acho que a gestão é muito difícil, porque a realidade de São Paulo é uma, a realidade do Mato Grosso do Sul é outra, do Maranhão é outra, então é muito difícil a gente ter um sistema único, né? Eu acho que a epidemiologia das doenças é diferente, a prevalência das doenças é diferente, né? Tipo, não tem um jeito fácil, mas eu acho que tem espaço para melhorar, eu acho que tem como melhorar, sim. Se descentralizasse, talvez fosse um dos caminhos, né? Um dos caminhos, né? Existem modelos que a gente pode usar como exemplo, né? Mas eu acho que Mas a gente tá subindo, a gente tá escalando na esfera, assim, né? Tá subindo. Isso aí eu acho que sairia um pouquinho da Ortop, mas é um tema que eu acho massa também. Porque a gente sempre conversa, assim, a gente vê, né? As pessoas sempre se queixam de, a fila é enorme, aí faz mutirão do joelho, faz mutirão... eu acho que não acaba. Boas pessoas ficam tentando sanar problemas que não são locais, são problemas de gestão. Então, às vezes, aquele gestor de um hospital do interior, por exemplo, ele fala, eu vou melhorar aqui na minha terra, aqui na minha região. É ótimo quando eles fazem isso. A prefeitura, às vezes, investe, o hospital ajuda junto. Mas aí começa a demanda represada que volta a ser um problema. Por quê? Porque a origem lá, a gestão inicial, a divisão ainda não resolveu. Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança política primeiro na saúde para resolver o SUS, mas eu acho que tem jeito, eu acho que tem como resolver. Beleza. E vamos para o nosso último quadro. E o último quadro é o Você Humano. Ela é o mais difícil. Esse quadro é espelhado num conto do Machado de Assis, né, que é o espelho, que é aquele que o cara é um alferes, um guarda, e um dia ele tira a roupa, ele tá sem a roupa do alferes, ele vai olhar no espelho lá, ele não vê nada, não vê as coisas direito. E aí, quando ele põe a roupa do alferes, ele se vê por completo, né? E aí, a gente queria que você, nesse momento, tirasse sua roupa de ortopedista e médico e nos dissesse quem é o Pedro, sem ser o Pedro médico. O que resta do Pedro se tirar a medicina de você? Cara, é difícil essa também, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu vou falar é eu sou o marido da Zoca, né? Da Natália. Acho bom. Então, acho que essa é a primeira coisa assim, que me vem na cabeça, que foi uma escolha muito certa, assim. E, eu tenho meus hobbies fora a medicina, né? Eu gosto de política. Eu acho muito importante, eu acho que a gente aprende pouco, estuda pouco, se interessa pouco, e isso gera as consequências da nossa vida, assim, do que a gente tenta depois consertar de forma pontiforme. Então, nós médicos tentamos melhorar a saúde, o engenheiro tenta melhorar um problema de infraestrutura, o administrador fica tentando melhorar soluções e formas distintas em empresas distintas. Quando a gente, né, no final das contas, podia criar um grupo de pessoas ou tentar incentivar pessoas desde a infância a gostar de como cuidar da sociedade, né? Tipo, como ser melhor como sociedade. Então, acho que essa é uma coisa que me serve, assim, a questão política. Eu gosto de carro, né? Eu gosto pra caramba de carro.
E trocou pouco, né? Troco pouco, nossa. O carro eu acho, pô, muito legal, muito interessante. Uhum. E eu sou um ex-atleta, por dizer assim. Gostava muito de musculação, treinava bastante. Tá voltando. Tô tentando voltar agora. E gosto de viajar, cara. Se eu fosse resumir, seria a minha vida fora a medicina. Uhum. Mas não dá tempo de fazer tudo isso, né? Sim. A gente acaba ocupando o nosso tempo, a maior parte dele, pelo menos, com trabalho. E aí, quando sobra uma folguinha, eu encaixo numa dessas. Natália sempre, política, carro e viagem. Acho que eu colocaria como e academia. Academia ficou por último, academia, Até viagem. Tá tentando ganhar... Até viagem, academia. A viagem Tô tentando ganhar posições ali e tal. Vou viajar pra ir na academia. Exatamente. E um atleta de final de semana. Pronto. Achamos um. Por isso que ele defendeu, né? Tô brincando. E, bom, eu gostaria de deixar uma mensagem final pra turma de casa, pra quem nos assiste aí. Cara, eu gostaria primeiro de agradecer vocês, né? Sim. Pedir perdão aí pela falta de desenvoltura. Que isso, né? Nossa. Os entrevistadores são piores que os... Foi muito pior que o entrevistado. Eu quero desejar, o maior sucesso do mundo pra vocês. Eu já conheço, então sou suspeito, mas vocês são pessoas extremamente competentes, acima da média, bom, tipo assim, tem tudo pra estourar. E o que eu puder ajudar vocês o que eu puder fazer pra ajudar vocês, eu vou fazer. E aí a gente tamo junto sempre. A gente precisar, te agradece muito, Pedro, porque pra nós você nos apadrinhou no momento que a gente precisava muito, sabe? Capaz. E eu até me emociono, porque a gente deve muito a você. Imagina. Porque a gente, realmente, quando o Pedro precisou, e a gente teve um braço amigo lá em São José. Imagina, sim. cara, que eu Aqui, puder fazer. dona. Eu falei que a gente tinha que fazer lencinhos. Ontem a Karina precisou. Não sou eu hoje. Mas a gente te agradece muito, assim, pelo seu pai também, por tudo que ele faz até hoje. Por nós, pelo Pedro. Sim. O Pedro liga pra ele e fala, Dr. Montanheiro. Ali, naquela Não, calma de lá. monge dele. Nossa, isso aí é bom absorver bom. dele, né? A paciência. Né? Paciência, é muito eterna. E a gente percebe que ele tá lá pra ensinar o Pedro, né? Ah, sim. Ensina demais o tempo todo. Ele vai de coração, ele é uma alma assim, igual você. Vocês Cara, são... ele é 10 também. Extraordinários. Que isso. Sim. Pô, agradeço. Muito agradeço. obrigada. Nós que agradecemos. Por você ter vindo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Espero que a galera curta aí o episódio. Se Deus quiser. Bom, e assim nos despedimos, né, de mais um podcast. A apresentadora já borrou a maquiagem. E mais nos sigam aí para mais conteúdos. Também nos sigam no Instagram. Tem um Instagram teu pra você passar pra turma. Pedro Montanheiro, meu nome. Tem, às vezes, mais postzinhos assim de cirurgia, né? Sim. Que a gente ainda tá começando nisso. Sigam lá, que postam um conteúdo interessante também. Consultório particular, como que você tá atendendo aonde? Eu atendo de final de semana quando eu tô livre do fellow, né? Via de regra é assim, mas final de semana lá em São José, meu consultório é lá. Tá. A gente trabalha junto, sempre que a gente tá junto, assim, que consegue encaixar cirurgia, tudo a gente faz. E vou ficar aqui mais um tempinho em Ribeirão estudando, né? Pra aprimorar um pouquinho mais, pra gente tentar oferecer um serviço de maior qualidade. Em São José. Com alguns planos pro futuro, se Deus quiser, aí pra melhorar mais cada vez. Projetos. Eles não podem acabar. A gente agradece muito vocês que estão aí nos assistindo. E até o próximo episódio. Até o próximo. Até, se Deus quiser. Se Deus quiser.